Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Nessa aula a gente vai falar sobre extração de óleos essenciais. Existem várias formas de extração. Hoje a destilação é talvez a mais comum. E a destilação é uma coisa que a humanidade já faz há muito tempo, né? A gente falou aí no início do curso, mas aí tem destiladores aí encontrados com mais de 4.000 anos de idade. Não necessariamente para óleo essencial, que a destilação serve para diversas aplicações, mas é uma tecnologia que já existe há muito tempo. E com certeza, pelo menos há uns 3.000 anos aí, a gente já tem registros de uso de óleos essenciais pela humanidade. E por que é importante a gente conhecer esses processos, né? É importante a gente conhecer primeiro que processos diferentes da mesma planta produzem óleos diferentes, né? Então quando você vai comprar um óleo ou indicar um óleo para alguém, alguns óleos podem ser feitos por processos diferentes e esses óleos acabam sendo diferentes, com composição química diferente. Então, quando você vai indicar alguém um óleo, é importante você saber que óleo e que tipo de óleo ele está sendo gerado, principalmente por qual tipo de extração ele foi feito, né? Porque eu indicar para você um limão Itaiti por prensagem a frio é diferente de eu indicar para você um óleo de limão Itaiti por destilação ou por extração com solvente. São óleos completamente diferentes, apesar de virem da mesma planta. Cada processo acaba conseguindo extrair da planta coisas diferentes e fazendo composições químicas diferentes e às vezes até contraindicações de uso diferentes. As características dos processos também indicam o comportamento do óleo e podem tirar algumas dúvidas em relação à utilização. Quando a gente sabe como o óleo é feito, por exemplo, eu sei que a destilação é feita com muito calor. Então, se alguém te perguntar, poxa, mas esse óleo eu posso aquecer para fazer ele exalar no ambiente? Você vai saber que pode, porque o processo de destilação que ele passou já é muito maior o calor do que um difusor daquele de tomada. Então, não só isso, esse é um exemplo, mas quando você conhece todo o processo, você acaba sabendo algum comportamento e algumas características do óleo que vão tirar suas dúvidas e vão tirar dúvidas dos seus clientes também. Saber como é feito o óleo ajuda você a saber como usar e como não usar, e um profissional ele precisa, né, ter o conhecimento mais amplo da aromaterapia e saber de onde é. Você não vai usar uma coisa em você e sugerir que as pessoas usem essa mesma coisa e não sabe nem de onde ela vem, como que ela é feita, né? Quem que vai confiar num profissional que não tem o mínimo de conhecimento sobre aquilo que ele está usando ou aquilo que ele está indicando para outras pessoas, né? Então, é importante você ter esse conhecimento, não só como uma curiosidade, mas também para complementar e você conseguir tirar conclusões dele para usar, para indicar e para não indicar também alguns tipos de óleos essenciais. E o primeiro que eu vou falar aqui é a destilação por arrasto de vapor, que talvez seja a mais comum de todas, né? Como que é esse processo, né? A gente coloca uma planta num recipiente e embaixo dele ele tem uma entrada de vapor. Aqui vai ter uma bomba que cria esse vapor. Esse vapor ele entra, pressuriza esse ambiente e ele se arrasta nas glândulas especializadas dessas plantas para liberar aqueles óleos essenciais, né? Então é por isso que a gente chama de destilação por arrasto de vapor, porque o vapor meio que passa arrastando nessas plantas e vai fazendo essas glândulas especializadas da planta liberarem esse óleo essencial, que ele se mistura com esse vapor e vai para esse tubinho por aqui. Quando ele entra nesse tubo, ele entra num outro recipiente que se chama condensador, e ele está quente e sob pressão, né? Esse condensador ele tem uma entrada de água fria, né, uma saída de água quente, que ele vai resfriar esse vapor, e quando esse vapor, à medida que ele vai se resfriando, né, ele se condensa e fica numa forma líquida e gera esses dois produtos, né? Ele vai condensar aqui, vai ficar numa forma líquida, vai vir para cá e gera esses dois produtos aqui, que é o hidrolato e o óleo essencial, né? Isso aqui é uma água resultante do processo e esse aqui é definitivamente o óleo essencial que a gente usa na nossa casa. Esse aqui, daqui sai o ar. Como a água e o óleo não se misturam, eles ficam separados aqui
Então a gente tem uma saída de água por aqui, uma saída de óleo por aqui, e esse recipiente se chama separador, consegue separar essas duas coisas e a gente tirar aqui todo o óleo essencial. E é bem simples o processo, mas extremamente eficiente, limpo, né? O aroma do óleo que sai aqui é um pouco diferente do aroma da planta que entrou aqui nesse local, né? O aroma daqui é um pouco diferente desse da planta, principalmente por causa desse processo aí de pressão e calor, acaba alterando um pouquinho o aroma, mas isso é absolutamente normal e não tem nenhum tipo de problema. Esse processo ele é usado para flores, para folhas, para, por exemplo, uma lavanda, ylang-ylang, hortelã-pimenta. Ele é usado também para coisas mais lenhosas, para resinas, para madeira. Tem diversos processos, diversos tipos de planta que podem ser usados para o processo de arrasto de vapor. Existe um outro processo que é muito parecido com esse, que é a destilação com água. E o processo é praticamente esse que eu acabei de falar, só que em vez de injetar vapor pressurizado aqui, ele tem um tanque principal onde é colocado água, e aí é colocado calor, essa água aqui ela esquenta, ela evapora, ela pressuriza e faz aquele mesmo efeito do arrasto de vapor, ou um efeito muito parecido, fazendo essas glândulas de óleos essenciais serem liberados junto com o vapor. Esse vapor desce de novo aqui por esse tubo, vai para o condensador, condensa, vira líquido e vai para o separador de novo, da mesma forma que eu expliquei no outro slide. A única diferença é que aqui, em vez de entrar mesmo o vapor direto, a planta fica na água e é dado só um calor, que essa água vai evaporando mais lentamente, talvez. Em alguns casos, flores como rosas ou o nero, ali, né, que é a flor de laranjeira, que tem pétalas bem fininhas e delicadas, elas acabam grudando uma na outra e são prejudicadas na hora de retirar o óleo essencial delas pelo processo de arrasto de vapor. E aí esse processo com água acaba sendo utilizado e sendo melhor para esse tipo de necessidade. É claro que ele também pode ser usado em outras situações, mas em alguns casos ele é a única solução. O próximo que eu vou falar aqui é a prensagem a frio. O que é a prensagem a frio? Normalmente é usado em frutas cítricas e esse método usa a casca da fruta ralada ou espremida para tirar o óleo essencial dela, né? As células que contêm esse óleo essencial são perfuradas ou espremidas aí no processo quando a fruta é pressionada, né? E dali sai um tipo de suco e o óleo essencial, né? Então aqui a gente coloca a fruta, ela desce por um compartimento onde ela vai ser pressionada, espremida, aí os óleos essenciais se soltam junto com um suco, eles passam aqui por um processo de lavagem e então para um separador diferente do outro. Aqui você não é água e óleo, né? Aqui você tem um tipo de suco, então você vai sair daqui o óleo essencial que a gente vai usar, mas não sai daqui aquela água que a gente chamou de hidrolato e depois a gente vai entrar no detalhe para explicar o que é esse hidrolato. Mas aqui você vai ter o óleo essencial que a gente usa. É um processo que não envolve calor, não envolve pressão, é um processo bem mais simples e barato de ser feito do que a destilação, né? Então, boa parte dos óleos cítricos acaba tendo um preço mais acessível, principalmente aqueles que a gente faz aqui no Brasil, por exemplo, como a laranja doce e o limão Tahiti, né? A prensagem, ela mantém um aroma muito parecido, eu diria igual ao da fruta original, já que não tem nenhum tipo de transformação por causa do calor e pressão. Ele não é exatamente igual você cheirar um frasco de laranja com uma laranja em si, porque no frasco o óleo é muito concentrado. É o mesmo cheiro, só que extremamente mais concentrado, né? Mas ele não tem nenhum tipo de alteração. Uma pergunta que cai aqui de vez em quando é se esse óleo pode ser usado no difusor que esquenta, uma vez que ele não passou nesse processo que tem calor, né, como os óleos que passam na destilação.
Eu diria que sim, que ele pode ser usado, não tem problema nenhum, e ele não perde as suas propriedades. Porém, quando você botar ele num difusor que esquenta, naqueles de tomada que tem a temperatura controlada, ele vai exalar e o aroma pode ser um pouquinho diferente, o calor pode fazer pequenas alterações no aroma e não tira as propriedades do óleo, não vai fazer com que ele pare de funcionar com seus efeitos terapêuticos, físicos, emocionais e todos mais. O próximo que eu vou falar aqui é a extração por solvente, né? Esse método ele é mais usado em flores muito delicadas, assim, ainda mais do que rosas, por exemplo, como a flor de jasmim, que se você colocá-la num processo de destilação, tanto o vapor quanto a água, ela acaba se desfazendo e a gente não consegue tirar os óleos essenciais dela. É claro que é um processo que não é só para esse tipo de flor, né? Ele também é usado em outros casos, mas principalmente nesses é onde é extremamente necessário processos desse tipo, né? Ele funciona, a gente coloca um composto de solvente, aqui na planta tem um recipiente, onde a gente põe a planta aqui, ó, e entra aqui com um solvente. O solvente ele varia desde um método mais novo, que usa o CO2, e eu já vou explicar aqui o que é, ou uns métodos mais tradicionais, onde se usa butano líquido, né? Pode usar álcool bruto, que a maior parte dos casos acaba se usando álcool, mas até outros produtos químicos podem ser usados que são mais tóxicos, como éter, benzeno ou outros componentes à base de petróleo. O resultado disso tudo é um material semissólido que é muito usado na perfumaria chamado de concreto. Ele tem ceras e resíduos que são filtrados e purificados usando uma lavagem com álcool, congelamento e até uma aspiração em alguns casos. Então aqui, depois dessa lavagem, dessa aspiração, ele é aquecido e vai para um condensador, onde vai produzir o óleo essencial final, que a gente chama de absoluto. Uma vez que ele aqueceu aqui, ele vai ser evaporado, vai para aquele condensador, com um processo muito parecido com aqueles outros de destilação, e no final ele vira um líquido que é chamado de absoluto, né? Esse processo aqui, ele não produz nenhum tipo de resíduo extra, né? Então ele vai direto aqui para ser o absoluto. A gente vai ter uma aula explicando o que é o absoluto, mas em geral ele é o óleo essencial que é produzido através do processo por solvente. O nome que a gente dá é absoluto, ele tem algumas características específicas que a gente vai falar na aula específica dele, que é já, logo depois dessa. Essa extração por solvente ela também pode ser feita por CO2, como eu falei, né? E o processo por CO2 é um pouquinho diferente, e eu tenho uma formação em engenharia, e eu acho um gênio, assim, o cara que inventou esse processo via CO2, foi uma ideia incrível, que ele conseguiu resolver um problema, uma necessidade do processo por solvente, né, de plantas que não podem passar por outros, mas sem o risco de ter aqueles produtos químicos pesados utilizados dentro do óleo essencial final ou do absoluto. Esse processo ele usa o dióxido de carbono como solvente. E para ser feito um material da planta, ele é colocado nesse recipiente aqui, que é um recipiente, normalmente um recipiente de aço inox, onde o CO2 é injetado em alta pressão. Aqui, ele vem daqui, tem essa bomba que injeta o CO2 aqui em alta pressão. Nessa pressão, o dióxido de carbono, que é um gás, né, ele se torna líquido. Como líquido, ele age como um solvente, e como um solvente, ele age extraindo esse óleo essencial da planta. Quando todo esse gás, quando pressurizado, não sei se você já percebeu, tanto CO2 como oxigênio, até o gás de cozinha que você usa na sua casa, quando ele está dentro daquele botijão, ele é líquido, porque ele está sob pressão. Quando você abre a válvula, quando sai o gás, ele entra em contato com o oxigênio e não está mais pressurizado, ele se transforma imediatamente num gás. E aqui, o que é esse processo aqui? Qual que é a ideia genial desse processo? Quando você pressuriza o gás aqui, e esse líquido de CO2, e ele dissolve aqui o óleo essencial e fica junto dele, ele passa por esse tubinho, onde tem uma válvula, essa válvula libera essa pressão, e quando ele vem para cá, sem a pressão, esse líquido de CO2, ele evapora de novo, ele se transforma em gás novamente, né? E aí,
quando ele se transforma em gás, sobra o óleo, porque o óleo não se transforma em gás. Então ele usa o CO2 em líquido para carregar o óleo, depois esse CO2 vira o gás e sobra o óleo limpinho, sem nenhum tipo de resíduo químico dentro daquele óleo. Até porque não tem nenhum produto químico pesado aqui, é só CO2 mesmo, e o CO2 virou gás e sobrou o óleo limpíssimo para a gente poder usar e ter um absoluto aí de altíssima qualidade. E esse gás, claro, que esse CO2 que virou gás, ele ainda volta no processo e pode ser usado de novo, e é um processo muito inteligente, muito fácil e muito seguro de se usar, né? Ele ainda é um processo mais moderno, cada vez mais as destilarias estão se adaptando e adotando esse método, mas com certeza ele vai ser um método cada vez mais utilizado e é considerado bem seguro e eficaz para produzir óleos de excelente qualidade. Existem outros métodos também que eu não vou entrar aqui, porque é maceração, existe também uma extração aí com gordura vegetal e animal, mas dificilmente você vai encontrar qualquer óleo essencial no mercado que seja diferente desses que eu expliquei aqui em mais detalhes. Esses outros métodos são métodos mais ultrapassados que não são mais utilizados. Só para lembrar, apesar de cada planta ser feita normalmente por um tipo de óleo, existem alguns casos em que a gente usa mais de um método para a mesma planta, com a intenção mesmo de produzir óleos diferentes, né? E agora que você já conhece esses processos, você já tem ideia de como eles fazem, você já pode explicar isso para outras pessoas, você já pode ficar mais seguro de saber de onde ele vem, como que é feito o óleo, como que é feito aquele produto que você está indicando para outras pessoas, né? Eu acho que isso é bastante importante. E se você tiver qualquer dúvida, quiser entrar um pouquinho mais a fundo em algum desses processos para conhecer, é só entrar em contato com a gente, pode mandar sua dúvida que a gente está à disposição. E se te perguntarem de onde vem o óleo, você já sabe dizer. Obrigado aí pela sua atenção, pelo seu tempo e encontro você na próxima aula.